Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cida, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a SECA, que fica na rua Arnaldo Manicaro, número 1370, no bairro de Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. Todos vocês são muito bem-vindos para mais uma palestra. Continuamos nas redes sociais, mas não estamos isolados, estamos unidos nessa corrente amorosa, nessa corrente de fé, de oração, de resiliência. Continuamos passando por um momento tão delicado, por muitas crises, crise sanitária, política, econômica, social, e é por tudo isso que é tão importante a nossa união. A crise é mundial, mas no nosso Brasil temos muitas desigualdades sociais que agravaram mais ainda a nossa crise. Por isso que é tão importante essa nossa união fraterna, para que possamos nos unir em oração, pedindo a Deus a misericórdia, o amparo, o equilíbrio nesse momento de grande provação, mas também de grandes esperanças, porque as vacinas estão chegando morosamente, é verdade, mas estão chegando e nós devemos continuar nos cuidando e cultivando a esperança. Então agora nós vamos para a nossa oração antes de nós começarmos o estudo do Evangelho. Vamos nos acomodando. Quem quiser pode fechar os olhos. Esse é o nosso momento de paz. Então, vamos juntos. Deus, nosso Pai, que a vossa misericórdia se estenda sobre todos aqueles que passam pela provação, que a divina providência venha em nosso socorro, que a vossa paz nos transmita o equilíbrio que necessitamos para continuar com esta nossa jornada terrena. Que os nossos anjos da guarda possam nos abraçar, que a nossa Mãe Maria proteja a todos, que todos possam ter as energias renovadas. Senhor, restaura as nossas forças e o nosso equilíbrio, para que possamos, unidos em pensamento, transformar a nossa prece em vibrações curativas que possam alcançar todos os lares, todos os hospitais, todas as casas de repouso, todos os presídios, que possa alcançar todos os corações aflitos. Senhor, que os nossos espíritos
irmãos benfeitores, possam trazer a todos a cura e a esperança. Muito vos agradecemos, Pai, pelo vosso poderoso amparo. Que o Senhor nos proteja e ilumine os nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então agora nós vamos continuar com o capítulo 4, Instruções dos Espíritos, item 24, Limites da Encarnação. A encarnação é um dogma do Espiritismo. O que é um dogma? O dogma é algo que pode ser discutido, mas não mudado. Então, a doutrina espírita nos esclarece que nós temos várias existências para a nossa evolução espiritual, para o nosso progresso, e que todos nós somos fadados à perfeição. Através das nossas jornadas terrenas, nós chegaremos à perfeição. Deus nos impõe a encarnação. Não é uma escolha do nosso livre arbítrio. A encarnação é uma lei de Deus. Deus nos impõe a encarnação. E a encarnação nunca é uma só. Então, nós podemos também falar em reencarnação, ou seja, mais de uma encarnação. São sucessivas encarnações. Quem nos traz a mensagem de hoje é o espírito de São Luís, lá de Paris, em 1859. Mas, antes de lermos o texto, quem foi São Luís? São Luís, gente, ele foi rei de França. Ele foi o 9º rei de França, conhecido como Rei Luís o Piedoso. O rei Luís, ele nasce lá no século XIII, no começo do século XIII, e ele perde o pai precocemente aos 12 anos de idade. Então, quem acaba reinando, por ele ser menor, é a sua mãe, uma cristã muito fervorosa, a rainha Branca de Castela. A sua mãe sempre o aconselha a não pecar, a não ofender a Deus. Então, nesse ambiente altamente religioso, cristão e católico, São Luís assume o trono aos 21 anos e não quer saber do luxo da sua própria corte. Em seu castelo, ele pratica a caridade, ele acolhe, os pobres, dando-lhes amizade, alimento e agasalhos. São Luís também constrói hospitais, leprosários e escolas, orfanatos. E São Luís parte
para uma cruzada, a 7ª cruzada e a 8ª também. Na 7ª cruzada, o Papa Urbano II reúne os senhores feudais, porque lá em Jerusalém há uma invasão dos turcos e eles fecham a cidade, os lugares sagrados para a visitação dos cristãos. É preciso que nós entendamos o contexto histórico. Naquela época ninguém ia contestar o papado. Então São Luís parte para uma cruzada, que é uma expedição militar, é uma guerra chamada Guerra Santa. Como que uma guerra pode ser santa? Olha que coisa contraditória. Mas é preciso que entendamos então esse contexto histórico. Por isso que hoje a doutrina nos traz a fé raciocinada, para que esses erros não sejam mais cometidos pelo ser humano. E São Luís vai, mas São Luís não era da guerra e ele acaba preso no Egito. O seu comportamento é tão diferenciado que ele ganha o respeito dos seus inimigos, inclusive do sultão. Bem, o rei Luís acaba sendo libertado e volta para a França. É bom lembrarmos que entre as várias obras dele, nós temos a Universidade de Sorbonne, famosa e concorrida até hoje pelos estudantes do mundo todo, e a construção da catedral famosa, a Notre Dame, que há pouco tempo, infelizmente, sofreu um incêndio. São Luís parte, depois de vários anos, parte novamente para uma 8ª cruzada. Nessa 8ª cruzada, São Luís é vitimado, vejam vocês a coincidência, é vitimado por uma pandemia. Mas naquela época não existia o coronavírus. Então, esta pandemia é da peste bubônica e ele acaba desencarnando aos 66 anos. Aí estamos no ano de 1270. São Luís, então, faz parte desses espíritos superiores que receberam a missão de nos trazer a doutrina espírita, a terceira revelação. Então, vamos agora ouvir a mensagem que São Luís nos traz. Limites da encarnação. O item 24 começa com uma pergunta: quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente marcados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, o nosso corpo aqui material. Pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Nós vamos nos aperfeiçoando a partir do momento que vamos distinguindo
cada vez mais o bem do mal. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, consequentemente, menos sujeito às vicissitudes. As vicissitudes são as nossas tribulações, os nossos desgastes, as nossas instabilidades, como estamos, vivendo sempre e agora mais do que nunca. Então, quando fala em mundos, gente, não é ficção científica. Nós estamos em um universo onde existem bilhões de planetas. Nós já vimos anteriormente que existem vários tipos de mundos, Os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, como o nosso planeta Terra. Nós temos os mundos felizes, os mundos regeneradores e os mundos divinos. Então, conforme nós vamos progredindo, o nosso corpo também progride. Ele vai se tornando menos denso, menos pesado e menos sujeito, inclusive, às doenças, às vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é a roupa do espírito. Então, quando uma pessoa desencarna, falece e ela aparece, ela se apresenta com a aparência que ela tinha em vida. Às vezes pode se apresentar um pouco mais rejuvenescida. Então, assim ela pode ser reconhecida, tanto pelos seus entes queridos, como pelo médium vidente. Então, o perispírito é a aparência com a qual o espírito desencarnado se apresenta. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza deste mundo. Então, Deus, nosso Pai, é um Deus cósmico, universal, e Ele é Pai dessa família humana universal. De acordo com cada planeta, a matéria, esse corpo, vai ser adaptado. Então, a nossa aparência material pode diferenciar, mas todos somos irmãos e pertencemos a essa família, a essa comunidade universal. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se, ou seja, se torna mais leve, mais vaporoso, mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros que já habitam aí os mundos divinos. Esses não têm mais necessidade de reencarnar, a não ser
que venham em missão para nos auxiliar. Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram lhes permite viajar para toda parte, por todo o universo, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Então, apenas os espíritos inferiores é que ficam confinados nos mundos de acordo com a sua afinidade astral. Graças a Deus, esses espíritos puros podem vir nos auxiliar, nos socorrer nos momentos difíceis aqui do nosso planeta Terra. Continuando, se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Então, a Terra, de certo modo, ela já foi um mundo, primitivo, mas de certo modo ela ainda é um mundo inferior, mesmo sendo de provas e expiações, porque o nosso corpo ainda está sujeito a tantas doenças, somos ainda muito vulneráveis. Então, quando nós progredirmos, o nosso corpo vai sofrendo menos, cada vez menos, e se tornando cada vez mais leve. Depende de nós, a responsabilidade é nossa, nós temos o nosso livre-arbítrio, tudo podemos, mas como nos traz Paulo de Tarso, nem tudo nos convém. Então, nós temos liberdade para fazermos o que quisermos, mas depende de nós, das nossas atitudes, nas nossas escolhas diárias, acelerarmos esse processo de evolução da Terra para que ela possa ser um mundo de regeneração, onde teremos uma condição bem melhor. Nós ainda teremos provas no mundo de regeneração, mas não teremos mais as expiações. E nesse mundo, os espíritos são muito mais fraternos e se ajudam mutuamente. Então, se a Terra já fosse um mundo de regeneração, com certeza esse coronavírus não estaria entre nós. Então vejam que depende da nossa vida espiritual, o espírito no comando do corpo para a nossa melhoria, e assim também vamos melhorar toda a condição planetária. Vejam a importância das nossas escolhas diárias, das nossas atitudes, desde pequenas escolhas que fazemos, dos nossos pensamentos, que são energia. Tudo que nós fazemos tem uma consequência.
Por isso que é tão importante nós arrumarmos tempo para Deus, para conversar com Deus, para orarmos, para termos essa intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus e com os bons espíritos é beneficiado pelo nosso Pai universal. Deus nunca nos abandona, então Ele beneficia aqueles que têm intimidade com Ele, que se esforçam para melhorar, para diminuir os defeitos, sanar, as nossas atitudes impulsivas, nocivas, os nossos vícios, até os nossos pensamentos podem estar viciados na agressividade, no derrotismo. Então, vamos nos entregar a Deus. É uma doação que fazemos, não por escambo, mas pela alegria, de termos Deus em nosso coração, por termos essa vontade de prestarmos atenção e sabermos discernir o que é o bem, o que é o mal. Por isso que é tão importante o estudo da doutrina espírita. A doutrina espírita é um convite para o estudo, para a transformação interior, é um convite para o autoconhecimento, é um convite para termos serenidade mesmo no meio da turbulência. Então, para finalizarmos, vamos lá. Temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga, o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido. Segundo for mais ou menos desmaterializado. Então, depende da sua afinidade astral. Nós vamos encarnar no mundo de acordo com a natureza do nosso espírito, de acordo com o nosso degrau evolutivo. Então, meus irmãos, para quem quiser se aprofundar mais, nós temos no Livro dos Espíritos, já para encerrarmos, o capítulo 4, quem quiser fazer a leitura, é Pluralidade das Existências. É o item 1, que fala da reencarnação. São as perguntas 166 até a pergunta 170. Quem puder, estude, leia, que vale muito a pena. E assim, agradeço a atenção de todos vocês. É uma alegria estarmos juntos novamente. Eu desejo a todos muita perseverança no bem, muita paz, um grande abraço, que Deus abençoe a
todos. Muito obrigada.